O tema do programa Gestão Eficaz de hoje é IFRS, o IFRS aplicado num setor muito importante da economia brasileira, o segmento da construção civil. Para conversar sobre esse assunto, temos hoje conosco o professor Márcio Magno de Abreu e o professor Carlos Henrique Kitagawa, ambos professores de MBA. Carlos Henrique Kitagawa é graduado em Ciências Contábeis, especialista nas áreas de contabilidade societária, normas internacionais de contabilidade, finanças e governança corporativa. Possui mestrado em Controladoria e Contabilidade, ambos pela USP. Atualmente trabalha como compliance contábil no Grupo Fiat, é professor em cursos de MBA e professor e coordenador em curso de graduação em Ciências Contábeis. Possui artigos publicados e premiados em periódicos nacionais e internacionais na área de governança corporativa. Márcio Magno Abreu é graduado em Ciências Contábeis, possui MBA em Finanças e especialização nas áreas de contabilidade societária, normas internacionais de contabilidade e finanças corporativas. É professor de cursos de graduação e pós-graduação e atua há 8 anos na contabilidade societária da construtora Andrade Gutierrez. Professor, qual a importância do IFRS para as empresas da construção civil? Olha, a IFRS, na verdade, ela não é importante só para as empresas do segmento de construção civil, né? Eu acho que as normas do IFRS são importantes para todas as empresas, porque hoje é a linguagem contábil que está sendo adotada por todo mundo, praticamente, né? Porque atualmente todas as empresas estão convergindo para uma única linguagem contábil, né? Então, com esse processo de convergência das práticas contábeis, a gente tem o grande benefício de que a gente tem dois grandes benefícios, né? O principal é a redução de custos para as próprias empresas. Porque, por exemplo, imagina uma empresa igual a Petrobras, né? A Petrobras, ela tem uma empresa brasileira, ela no passado, que é um caso verídico, ela comprou uma empresa argentina, né? Então essa empresa argentina, ela tinha que fazer o reporte dos seus números contábeis de acordo com as normas da Argentina, né? Mas como ela era uma investida da Petrobras brasileira, ela tinha que reportar essas mesmas informações de acordo com as normas brasileiras, com o Brazilian GAAP, né? Recebendo a informação aqui no Brasil, a Petrobras, como ela tem capital aberto na Bolsa de Nova York, então o que ela teria que fazer? Ela tem que pegar suas demonstrações contábeis e transformar elas de acordo com a linguagem dos Estados Unidos, o US GAAP, por exemplo, né? E se ela tivesse ações negociadas na Bolsa da Europa, em algum país, ela teria que converter também as demonstrações contábeis de acordo com essas práticas, né? Então a empresa, de fato, ela tinha um custo muito alto de se fazer isso, além de que você pode correr o risco de dar uma informação enganosa para o investidor, né? A gente tem exemplos clássicos, né, de conversão de balanço de uma linguagem contábil, por exemplo, a Daimler-Benz, que é uma empresa da Mercedes, né? É uma empresa alemã, que quando ela foi abrir capital na Bolsa de Nova York, ela fez o balanço patrimonial dela, que ela fez de acordo com as normas alemãs, ela tinha apresentado um lucro de 90 milhões de dólares. Só que essa mesma demonstração, quando ela transformou de acordo com as normas americanas, US GAAP, porque ela foi abrir capital na Bolsa de Nova York, ela apresentou um prejuízo, a mesma informação contábil do mesmo ano, ela apresentou um prejuízo de 300 milhões de dólares, né? Então, como que você pode, de uma única empresa, a mesma empresa, de um mesmo período, que você está analisando no mesmo ano, de um país aparecer como se a empresa estivesse tendo lucro, e quando você pega essa mesma demonstração para um outro país, você apresenta um prejuízo, né? Então, o segundo grande benefício do IFRS é de possibilitar de que você tenha uma única linguagem contábil, ou seja, a mesma informação que a Daimler-Benz daria para fins para a legislação alemã, né, para a Alemanha, seria a mesma que os acionistas americanos iriam receber, e não teriam diferença de práticas contábeis, né? Então, existem dois grandes benefícios em relação à adoção das práticas contábeis internacionais, que são os IFRS. A primeira é a redução de custo. Você tirar essa questão maluca de você fazer conversão de um país para outro, né, correndo o risco ainda de dar uma informação enganosa. E o outro grande benefício é em relação de você ter comparabilidade das informações contábeis. Você poder comparar essa informação. Ou seja, eu posso muito bem hoje comparar a Petrobras, uma empresa petrolífera brasileira, de acordo com as normas do IFRS, com uma empresa petrolífera da Inglaterra, por exemplo, porque ela vai usar a mesma norma contábil. Então, são informações que eu consigo ter uma comparabilidade. Comercialmente isso é muito vantajoso. Comercialmente é muito vantajoso, porque você imagina você num comércio global, você tem
que você pode investir, alocar seus recursos em várias empresas, né? Se você conhecer, para você conhecer as normas contábeis individualmente de cada país, é impossível, né? Então, para que pudesse inclusive facilitar a entrada de recursos no país, se busca exatamente uma padronização, uma harmonização dessas práticas contábeis para que se possa facilitar, para que o investidor global, né, vamos dizer assim, ele possa saber de que a demonstração contábil que está sendo feita aqui no Brasil é a mesma prática que é feita na Alemanha, é a mesma prática que é feita no Japão, é a mesma prática que é feita na Itália e na Inglaterra, né? Eu acho que essa é a principal vantagem. É muito interessante essa questão dos dois benefícios que o IFRS nos traz, o benefício da comparabilidade. Então, quando a gente fala de construção civil, principalmente para as empresas brasileiras, a gente tem que separar a construção civil de obras pesadas e o setor imobiliário. Principalmente para o setor de construção civil de obras pesadas, nós estamos falando de um ambiente aqui no Brasil onde as principais construtoras são empresas de capital fechado, né? As 5 maiores construtoras brasileiras hoje, que fazem as grandes obras de infraestrutura, as obras públicas, são empresas de capital fechado. Empresas que não tinham obrigatoriedade de atender às normas da CVM, né? São empresas SAs, né, quase todas elas, a obrigatoriedade de ter auditoria externa, de publicar balanço, mas não tinha aquele rigor que a CVM impõe às empresas de capital aberto. Então, a partir do momento que essas empresas, né, elas aderem aos IFRS, né, esse 2010 foi o primeiro ano onde as empresas publicaram suas demonstrações com base nas IFRS, qual que é o ganho que a gente tem? A competitividade, a concorrência fica mais justa, mais leal. Porque quando a gente trabalhava em um ambiente que as práticas contábeis não eram muito claras, você não conseguia concorrer no mesmo nível com empresas internacionais. Por quê? Você entrava numa licitação internacional, o cliente, às vezes, ele não entendia os números que nós publicávamos. Então, a divergência de prática que o Brasil tinha com as normas internacionais e a grande influência do fisco, né, essa contabilidade toda pautada para atender o fisco, ela fazia com que as empresas brasileiras ficassem menos competitivas. Então, assim, o principal legado que o IFRS trouxe para o setor de construção, principalmente para a construção pesada, né, foi essa questão da comparabilidade e nos colocar de forma igualitária perante uma concorrência internacional. E internamente também foi melhor porque evita de balanços com viés, balanços fraudulentos, com interesse de melhorar um índice aqui, outro ali, para tentar ganhar em cima do concorrente. Então, quando a gente tem que até a palavra padronização ela não é muito bem aceita no IFRS, né? É uma harmonização das práticas, né? Não é uma padronização porque fica uma coisa muito engessada e não é esse o objetivo do IFRS. Quando você tem normas de forma harmônica, você consegue exatamente comparar o valor de uma empresa com a outra. E não fica assim, será que tem uma prática diferente aqui nessa empresa que melhorou o resultado ou não? E o IFRS trouxe também um compromisso muito maior com as empresas de auditoria, né? Uma seriedade maior, a participação das empresas de auditoria externa. Então elas são muito cobradas. O IBRACON emitiu uma série de normas também alinhado com o IFRS sobre questão de divisão de opinião de auditoria. Então as empresas de auditoria estão trabalhando de forma mais eficaz. Eu acho que como um todo trouxe, né, uma credibilidade maior, que isso a gente fala de fluxo de capital estrangeiro também, e a gente vê aí uma possibilidade muito grande dessas empresas de construção pesada, que são muito familiares hoje, né, de capital fechado, poder estar migrando para o mercado de capitais. E já estarão preparadas para isso, né? Porque um exemplo de uma consultora mineira, a MRV, quando ela teve que abrir o capital dela, né, que ela decidiu ir para o mercado, eles tiveram um trabalho enorme, porque a empresa ainda não era uma empresa de capital aberto, e as práticas eram muito brandas, né? Então, para fazer todo aquele trabalho de auditoria, para colocar dentro de um padrão da norma internacional, foi um custo enorme, né? E a vantagem das empresas hoje, que já, mesmo de capital fechado, que publicaram já suas demonstrações em IFRS, que elas estão muito preparadas hoje para entrar no mercado de capitais. Essa transparência atrai muitos investidores, né? Com certeza, esse é um dos grandes legados, essa comparabilidade e uma concorrência mais leal que o IFRS proporciona, que está todo mundo numa mesma linguagem.
Ótimo. Nós estamos conversando hoje sobre o IFRS e os impactos do IFRS nos setores da construção civil. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta conversando hoje sobre o IFRS na construção civil. Professor Márcio, falamos já sobre os benefícios do IFRS. Eu queria que o professor contasse um pouquinho do histórico do IFRS, começou em 2008. Qual é o panorama atual do IFRS na construção civil hoje no Brasil? Olha, Paula, a gente tem para fazer uma linha do tempo aí, e um passado até muito breve, é interessante que quando a gente estava, o Brasil voltando do Réveillon, né, de 2007 para 2008, a gente toma um certo susto da Lei 11.638, né, que foi promulgada no finalzinho de dezembro de 2007, e um processo que estava desde 2000, tinha um projeto de lei, e a coisa um pouco morosa, aí de repente a gente começa o ano já com a lei que mudou de forma estrutural, a Lei 6.404, né, que é a Lei das SAs, que domina aí desde 76. Então, quando a gente se deu conta do que estava acontecendo, tinha mudanças substanciais na lei de contabilidade para as empresas de capital, sociedades anônimas, né, digamos assim. O processo ele foi, no início, de adaptação, né, porque a Lei 11.638 ela preparou o terreno para que as empresas brasileiras aderissem ao IFRS. Então, ela já fez mudanças substanciais, ela trouxe conceitos que não existiam na nossa contabilidade, o conceito de impairment, que é o ajuste, a redução ao valor recuperável de ativos, que dependia dos contadores, uma visão mais profunda dos seus ativos, né, esse conceito de fair value, que é o valor justo, o conceito de vida útil de ativos baseado na capacidade econômica, de geração econômica dos seus ativos, onde a gente sai, a 11.638 ela trouxe uma distância, ela desprendeu um pouco a nossa contabilidade societária da influência do fisco, que é uma coisa que era tradicional na nossa contabilidade. Então, no ano de 2008, nós tivemos uma atividade muito forte de se adaptar às mudanças da lei, né? E em 2009 nós tivemos uma grande emissão de CPCs, que são as normas, né, emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, que basicamente é uma tradução dos IFRS com algumas adaptações, né? Então, o grande impacto foi preparar as equipes de contabilidade das empresas para conseguir entender essa filosofia do IFRS. Porque o contador brasileiro tinha aquele jeitão muito fiscal. Eu até brinco com alguns alunos que até 2007 era mais comum você ver o regulamento do imposto de renda na mesa do computador, mas você não via um livro de teoria de contabilidade, que era a contabilidade voltada para o fisco, para atender o fisco. E essa mentalidade mudou totalmente. Essa mentalidade com o IFRS tem um conceito muito bacana que é a ciência sobre a forma. Então, às vezes, a gente tem que abandonar um pouco aquilo que está no contrato, aquilo que a lei me obriga, para apresentar a contabilidade no valor justo. Isso foi o grande legado do IFRS, que trouxe os contadores brasileiros para uma visão de entender a contabilidade na essência da informação, e não ficar preso a regras, às vezes, que iam em contradição com aquilo que até princípios contábeis propunham. Então, a contabilidade já era pautada, sempre foi pautada em princípios,
e às vezes esses princípios eram deturpados por regras extremamente fiscais. É o que atrapalhava muito as nossas informações contábeis. Então hoje... 2010 foi um ano marcante, né? Em 2010 nós tivemos assim, o grande marco da obrigatoriedade da publicação das demonstrações financeiras em FRS. As companhias de capital aberto, todas foram obrigadas, né, as empresas de capital do mercado financeiro, elas foram obrigadas a publicar em FRS. E mesmo aquelas que não eram obrigadas a publicar em FRS, elas foram para o mesmo caminho, né, porque hora ou outra vai ser obrigado para todo mundo. Então, todo mundo quer já ficar preparado para isso. Professor Carlos, como ficam com o IFRS, o imobilizado, os investimentos, os contratos? Quais são as principais mudanças? Pois bem, a questão do IFRS para ativos imobilizados, ela muda uma questão fundamental de que nem o professor Márcio falou, a essência econômica deve prevalecer sobre a forma jurídica, né? Então, a gente tem alguns casos clássicos, por exemplo, de contrato de leasing, onde, se a gente for ver pela forma jurídica do contrato, a propriedade desse ativo adquirido por meio de um leasing é a propriedade jurídica do banco, do arrendador, de quem fez o contrato, né? Só que se a gente for analisar a essência econômica dessa operação, na verdade, esse ativo que foi adquirido por leasing não é do banco. A propriedade jurídica é do banco, mas quem usa, quem tem posse econômica desse ativo e quem corre os riscos inerentes a esse ativo é o comprador. Né? É o arrendatário, aquela pessoa que comprou o ativo imobilizado por meio de um financiamento, que é o financiamento de leasing, né? Então você acaba mudando radicalmente a forma como se vê a contabilidade. No passado, por exemplo, as companhias aéreas, né? Você viajava numa companhia aérea que ela não tinha aviões no seu balanço patrimonial como seu ativo. Por quê? Porque os aviões geralmente são comprados por meio de leasing. Então você tinha a figura de que os bancos, eles possuíam os aviões nos seus ativos e as companhias aéreas não tinham os aviões em seus balanços patrimoniais. Não faz sentido, porque quem de fato usa o avião, quem gera benefício econômico por meio do avião e quem corre os riscos inerentes a esse ativo é a companhia aérea e não é o banco. O banco simplesmente ele tem a garantia jurídica de que, se a companhia aérea deixar de pagar o empréstimo, o leasing, ele vai ter o avião de volta. Buscando exemplo de pessoas físicas, quem tem financiamento tem que declarar esse financiamento, né? Pois então, com certeza. Faz sentido. E economicamente faz muito sentido isso, né? Então hoje, com o IFRS, você, por exemplo, que antes você não ativava esses aviões, hoje você ativa. Porque você tem que analisar exatamente o que o professor Márcio falou. A essência econômica da operação, ela tem que prevalecer sobre a forma jurídica, né? Isso geralmente dá um nó na cabeça dos advogados, né? É até interessante isso, porque eu sou professor de um curso de pós-graduação na área jurídica, e quando eu falo isso para os advogados, eles ficam de cabelo em pé, porque realmente muda a estrutura. Pô, mas você não vai seguir o que está no contrato? Eu falei, não, eu como contador agora, se eu tenho que seguir as normas contábeis internacionais, as normas do IFRS, as normas do CPC, então eu tenho que tratar de uma outra forma. O seu contrato é simplesmente uma mera característica jurídica, de uma garantia de que o ativo está sendo garantido, vamos dizer assim, para o banco, né? Mas economicamente, isso daqui é um ativo seu e você tem que registrar, refletir no seu balanço patrimonial, né? E é engraçado porque realmente advogado dá um nó na cabeça dos advogados, né? Mas realmente muda de fato a estrutura de como é feita a contabilidade, né? Tem uma questão interessante também em relação aos investimentos, né? Principalmente da área da construção civil, onde que é muito comum você formar consórcios entre empresas, né, para se fazer uma obra. Então, por exemplo, a gente tem exemplos como a usina de Belo Monte, que você tem 9 ou 10 empresas consorciadas para se fazer uma única obra, né? Você tem empresas de sociedade de cota participação, SCP, a SPE, de sociedade de propósitos específicos. Então, você tem várias figuras jurídicas para que se possa tratar economicamente de uma única forma na contabilidade, né? Então, não necessariamente se eu constituo, por exemplo, uma SPE, eu não vou contabilizar simplesmente pela forma do contrato, eu tenho que analisar realmente qual que é a essência daquele contrato, a essência econômica. Se aquilo lá é uma empresa controlada, se é uma coligada, como que eu vou refletir esse meu investimento no balanço patrimonial. Então, são vários aspectos que têm que ser analisados e não simplesmente a forma jurídica desses contratos. Nós estamos conversando hoje sobre o IFRS voltado à área da construção civil. Você que está nos assistindo, não sai daí, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta conversando hoje sobre o IFRS na construção civil. Professor, eu queria voltar um pouquinho no assunto relacionado à capacitação dos profissionais. Em relação ao exame do CFC, o índice de aprovação não é grande coisa hoje em dia. Eu queria saber se os profissionais precisam ser reciclados, capacitados, como fazer isso para melhorar essa absorção do IFRS aqui no Brasil? Olha, Paula, nós, professores, coordenadores de curso, profissionais da área de contabilidade em si, a gente recebeu com uma certa tristeza o resultado obtido aí nesse retorno do exame de suficiência, do CRC, do Conselho Federal. Isso choca um pouco, porque mostra que o nosso curso de ciências contábeis aí para o Brasil afora precisa de repensar um pouco o seu projeto pedagógico, a forma de se ensinar a contabilidade. E esse exame de suficiência, aplicado há pouco mais de um mês, em termos de IFRS, ele trouxe só a estrutura conceitual básica, que seria o framework na estrutura lá do IASB, que é o CPC 00. Mas a gente precisa muito, para o bem da profissão, que as escolas repensem seu projeto pedagógico, façam reuniões periódicas a cada semestre para ver o nível que os alunos estão, ver o nível que os professores estão, em que nível que esses professores já estão preparados para tratar da contabilidade já em IFRS e não mais tratar de contabilidade internacional em determinado período. A contabilidade tem que ser ensinada do primeiro período já falando em IFRS. Não pode deixar para ter uma disciplina isolada. Geralmente tem contabilidade internacional ou tópicos especiais, não. Tem toda a cadeira de contabilidade dentro do curso, ela tem que estar voltada para o IFRS. Eu acho que a contabilidade, de fato, ela é uma das profissões mais promissoras do mercado. Eu acho que é uma profissão que você tem, de fato, uma boa empregabilidade, vamos dizer assim. É difícil você encontrar alguma pessoa, algum estudante de ciências contábeis que esteja desempregado, porque, de fato, com todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado, com a adoção de normas internacionais de contabilidade, IFRS, as empresas estão demandando cada vez mais pessoas para trabalhar na área contábil. E, de fato, a gente acaba verificando que houve realmente um crescimento muito grande por parte das faculdades de oferecer cursos de ciências contábeis, mas a gente percebe que a qualificação dessas pessoas que estão saindo das faculdades não está sendo tão... não é aquilo que a empresa deseja. Tanto que isso é refletido no exame de suficiência, do desempenho que teve só basicamente cerca de 30% de aprovação. Então, as empresas hoje elas estão encontrando muita dificuldade de encontrar pessoas qualificadas realmente nessa área. E a pessoa que se qualificar, que procurar conhecimento, se aprofundar nas normas do IFRS, CPC, eu acho que realmente é uma pessoa que vai se destacar no mercado com uma empregabilidade que quase que posso garantir que é 100%, porque eu, sinceramente, eu como professor, todas as turmas que eu tive, desde a graduação até de pós-graduação, é difícil você achar algum professor, algum aluno atuando na área contábil que esteja desempregado. Você não encontra de fato isso. Então a empregabilidade é muito grande, e a pessoa que se destacar, que se esforçar para que se possa cada vez mais buscar esse conhecimento desse assunto novo que é o IFRS, realmente ele vai se destacar no mercado e vai conseguir uma boa colocação no profissional. Terá grandes oportunidades. Professores, para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação às tendências para o futuro do IFRS, principalmente em relação à construção civil. Passado esse período inicial de adaptação, quais são as tendências para o futuro? A tendência futura, na verdade, o futuro está se consolidando hoje. Eu acho que 2010, como o professor Márcio falou, foi o ano de realmente o clímax, todo esse processo de transição de práticas contábeis. 2011 ainda eu acho que nós vamos ter muitos problemas, porque é até uma questão de se adaptar às novas normas contábeis. Mas o futuro eu acho que é muito promissor, principalmente para a área contábil. Eu acho que as empresas elas vão realmente ter uma visibilidade maior para o mercado de capitais, para que se possa realmente captar mais recursos, principalmente recursos externos. As empresas, de fato, elas vão acabar ganhando competitividade, elas vão poder ter uma redução de custo, de não ter de traduzir normas contábeis de diferentes países. Então, eu acho que, na verdade, o futuro é muito promissor para a área contábil, principalmente com a adoção das práticas contábeis do IFRS. Eu acho que o movimento tende a consolidar cada vez mais, porque a adoção do IFRS está sendo, inclusive, prevista pelos Estados Unidos. Hoje, as empresas estrangeiras que têm suas ações negociadas nos Estados Unidos, hoje elas já podem reportar para a SEC,
que é a nossa equivalente à CVM aqui no Brasil, elas já podem reportar em IFRS e não mais em US GAAP, né? Então, e é uma tendência muito forte de que se faça que as próprias empresas americanas também publiquem as suas demonstrações contábeis de acordo com o IFRS. Ou seja, os americanos que eles eram muito reticentes em trocar, de abrir mão das normas contábeis deles, o US GAAP, eles de fato entenderam que é necessário realmente um movimento de padronização, de harmonização, de convergência dessas práticas contábeis para uma única mundial, né? Então, eu acho que o desfecho da harmonização de práticas contábeis no mundo vai se dar quando os Estados Unidos, as empresas americanas, de fato aderirem completamente aos IFRS. Isso está, de fato, para acontecer em 2012, 2014. Né? Então, acho que com isso, o IFRS hoje, que no mundo já tem uma representatividade muito grande, mais ou menos 150 países adotam o IFRS, com os Estados Unidos aderindo também, eu acho que o futuro é muito bom para a nossa área. E uma dica que eu dou para os profissionais que se formaram antes de 2007. Não percam tempo, não percam o bonde, né? Porque como foi formado num currículo diferente, se atualizar, buscar cursos de especialização, cursos mais curtos, ou fazer um MBA em FRS exatamente para não perder esse bonde, porque é o melhor momento da nossa profissão. Não tenho dúvida, é o melhor momento que os contadores brasileiros estão vivendo. Nós estamos preparados agora para concorrer também profissionalmente de uma forma mais internacionalizada. Que ótimo. Boa sorte a vocês com todo esse trabalho realizado em relação ao IFRS. Agradeço muito a presença aqui no Gestão Eficaz e quem sabe até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos a oportunidade. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia, mas assim termina mais um programa Gestão Eficaz. Nós nos vemos no próximo programa. Até a semana que vem.